Próxima pergunta da Regiane Leso. Ela pergunta: o terceiro olho abre sozinho ou pode-se forçar essa abertura? O terceiro olho seria o quê? A mediunidade, Cidinho? Ai, ai. É a Leso lá de Santa Bárbara do Oeste, não é? Acho que eu não sei se é Santa Bárbara do Oeste ou é Jales. Ah, tem razão, é Jales, É Jales, Jales, hein? Jales, tem razão. É Jales. Eu me enganei. Eu não lembro o primeiro nome dela, Cristiane? Regiane. Como? Regiane. Regiane Leso. Regiane, a terminologia terceiro olho não é espírita. Alguns falam em segunda visão, terceira visão, mas tudo isso são todos termos que dizem respeito à sensibilidade psíquica. Alguns têm mais, outros menos. Não podemos esquecer, Regiane, que a mediunidade, antes de mais nada, ela tem um pressuposto físico. O professor... qual é o nome daquele professor? Hernani Guimarães? Não. Aquele lá de São Paulo. Nós Sérgio Frutuoso? Sérgio... Esqueci o nome completo dele agora. Doutor Sérgio, que nós, inclusive, acabamos de... O meu artigo, que eu me baseei num vídeo dele, Sérgio Felipe de Oliveira. Felipe. Doutor Sérgio Felipe de Oliveira estuda profundamente a glândula pineal. Então, antes de mais nada, a sensibilidade psíquica está fisicamente colocado numa glândula que nós temos bem atrás do olho. Você vê numa linha reta aqui do olho em direção ao fundo do crânio, existe uma ervilhinha ali que se chama glândula pineal. Pois bem, há algumas pessoas que nascem com essa glândula pineal com maior dimensão. Imagine como deveria ser a de Chico Xavier. Então, a mediunidade, este é o órgão da mediunidade. Então, o indivíduo tem maior sensibilidade ou menor, antes de mais nada, porque fisicamente ele está predisposto a essa maior sensibilidade. É o suficiente? Negativo. Porque ela tem um contraponto espiritual. A mediunidade, a palavra desenvolvimento não é adequada, porque ou você nasce ou não nasce com esse pressuposto físico. Agora, para responder a sua pergunta, eu vou dizer, eu vou trocar uma palavra com o Sérgio aqui agora, que ele vai me ajudar. Sérgio, você está lembrado que Chico Xavier tomou o seu primeiro contato, inclusive num açude perto lá de Pedro Leopoldo, em 1931, que ele teve o primeiro contato com Emmanuel? Sim. Lembra-se que depois desse primeiro contato com Emmanuel, ele chegou para Emmanuel e disse: Sr. Emmanuel, eu tenho aqui um calhamaço de papéis que eu psicografei até agora. O que eu faço com isso? O que ele mandou fazer? Rasga e joga fora. Queime isso aí. Taca fogo. Pera aí! É um trabalho que eu realizei. Meu filho, você estava treinando, exercitando. Regiane, o maior instrumento mediúnico de todos os tempos, Francisco Cândido Xavier, passou por um processo de exercício, de aperfeiçoamento. A gente não pode falar em desenvolvimento, porque a glândula pineal, ela não cresce, não diminui. A pessoa nasce com aquele potencial de sensibilidade. Agora, o resto é exercício e o contraponto espiritual. Tanto é que alguns médiuns, em dado momento, têm a sua mediunidade suprimida. Eles vêm ali e amassam a glândula pineal? Não, eles fecham a torneira espiritual da glândula pineal. Então, Regiane, fugindo um pouco da sua terminologia de terceiro olho, vamos ficar aqui com a terminologia espírita, que é a sensibilidade mediúnica. Ela precisa, sim, de exercício, desenvolvimento. Não no desenvolvimento, não no sentido de ampliar, não. Ela já existe ali. Aí,
o que vem depois é o desenvolvimento do comportamento do médium. Ele é fiel, ele vai exercitar a mediunidade para o bem, ele vai evitar, não vai cobrar pelos seus dons, ele vai procurar se aperfeiçoar, se tornar melhor a cada dia que passa e para se tornar, fazer com que, usando o seu termo aí, o seu terceiro olho maior ainda. Mas, na verdade, o que nós temos aqui é um exercício porque passa a criatura que já nasce com um potencial mediúnico. Eu acho que o que fala de desenvolvimento, Sidney, está dentro do desenvolvimento moral do médium. É esse que vai fazer com que ele seja mais utilizado pela espiritualidade. Tanto é, Sérgio, que num fato aí bastante desagradável e triste, porque vivemos aí alguns dias, alguns meses já, nós tivemos aí uma pessoa que mercantilizou a sua mediunidade e nem por isso deixou de fazer o bem. E os mentores nos alertam, mesmo nos casos em que há cobrança do indivíduo, não significa que ele não seja um médium. Só que ele tem uma alta sensibilidade, um alto potencial, os espíritos se utilizam dos dons dele porque não tem outra pessoa melhor naquela situação, mas não significa que ele, de uma hora para outra, não seja abandonado pelos bons espíritos e fiquem ali simplesmente os espíritos terra-terra, que infelizmente não vão bem orientar essa criatura. Então, o desenvolvimento, o Sérgio falou bem, é o desenvolvimento moral. É o indivíduo cuidar-se e cuidar para que a sua sensibilidade tenha uma aplicação boa, bem direcionada em favor dos sofredores da terra.